Vamos lá. Isso aqui você já chegou a comentar, esse aqui foi o Alexandre de Moraes, né? Dando uma zoada na OAB. Bora, vamos Não ver. havendo mais nenhum processo Presidente, pela ordem. na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Olha que da hora aqui, ó, o fundo. Só faltou a biblioteca atrás. Só faltou aquelas pessoas que mandam aqueles vídeos lá voando em cima de uma águia, sabe? Eles sentados em cima de uma águia voando. Meu Deus, cara. Vamos lá. Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra Posso? nota. Você ganhou o estudante. Ah, é? Ah, notícia boa. Só uma pausa. Então todo mundo que entrar no clube, além de levar esta edição da revista Valete, joga aqui pra mim. Ó, 2. O quê? 2 para cada um dos 10. Eu ganhei, é porque eu ganhei quero essa desse. bagaça. Eu quero um desse. Dá um pra mim, né? Ó, Pega um pra esse aqui, ó, é o cordão da missão. dá um São pra os mim. primeiros a ver, tá? Seu cordão porta-chave. Corta pra 2 aqui, Junito. Já tá na 2. Da missão. Tá aqui, ó. Você vai levar 2 por pessoa? 2. Ô, louco, 2 chaveiros, cordão da missão, junto com a revista Valete. Quem é que tá dando? O Renan. É o Renan que tá dando mesmo. É o mesmo. É o Renan que tá dando? É. O Renan gosta de dar Lá ele. lá ele. Bora, vamos Bora. continuar. Deixa eu voltar então, porque você vai estragar meu corte. Bora. Vamos lá, aqui a gente tava no... Sim. Essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vou falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos, então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Por que polêmica sobre isso? A polêmica se dá primeiro porque certas... Eu não sei qual é o caso em tela ali, se é com relação ao pessoal do dia 8. Tá? Eu não sei se é. Mas o fato é que as sustentações orais que estavam rolando nos casos envolvendo o dia 8, elas foram muito desgastantes pro Alexandre de Moraes. Tá? E, de fato, do ponto de vista formal, regimental, ele está correto, tá? Antes de eu falar isso, aí eu fui falar com advogados. Eu falei, não, de fato, ele está correto. Só que ele acaba comprando uma certa briga com a OAB nessa história. E quando ele fala ali em direito de defesa, veja só como as coisas começam a ficar, tá? O grupo político que derrotou a Lava Jato, Junito, é um grupo político garantista. É um grupo político que, vamos dizer, se jacta de serem campeões do direito de defesa. Este grupo político, portanto, vê um Alexandre de Moraes que está sendo atacado pela direita, que é punitivista, por não oferecer direito de defesa aos seus acusados. E aí, ele reclama que os defensores do direito de defesa vão pra cima dele, incluindo os de esquerda. Por quê? E eu vou falar uma outra coisa. O Xandão foi professor na USP. Já há professores de direito, progressistas inclusive, em grandes universidades, já falando, tá passando muito do ponto. Tá passando demais do ponto. Então, ele percebe que mesmo na comunidade acadêmica, ele tá perdendo... Não é que ele nunca teve um certo apoio nisso, mas havia um silêncio. Ele agora tá ouvindo os ruídos. Entendeu? E eu acho que isso acompanha essa perda lenta e gradual de poder dele. Não sei se você concorda, Júnior. Concordo, e eu vou um pouco além. Quando teve aquela confusão do julgamento, que teve aquela advogada, que ele foi bem soberbo, naquele momento ele não foi chiliquento, ele não deu chilique, ele foi soberbo, e aquilo pegou mal. Agora a gente tá vendo ele dando chilique.
Isso diz muito sobre a perda de poder dele e a pressão que ele pode estar passando. Ele E tá. como você falou, até no meio acadêmico e agora falando da OAB. Sim, foi a OAB, meio acadêmico, que é outro que você vai ficar surpreso. Vai no Twitter da Mônica Bergamo. Vá no Twitter da Mônica Bergamo e vocês vão entender isto. Porque agora ele começa a receber, sabe o quê? A picada de escorpião da esquerda. O Alexandre de Moraes está experimentando a picada de escorpião da esquerda agora contra ele. Agora mesmo. Que? Mônica Bergamo, que a gente sabe que tem relações muito próximas com o petismo, especialmente com o Zé Dirceu. Mônica Bergamo disse: preso do dia 8 de janeiro, demorou 40 minutos para ser atendido. Papuda não tem desfibrilador nem cilindro de oxigênio. Ele estava morrendo quando uma médica chegou com um estetoscópio e aparelho de medir pressão. Retrato das inaceitáveis condições dos presídios brasileiros. Então, prestem atenção, corta para 2, que aqui o que eu vou falar é muito interessante. Eles estão mesclando, inclusive a nota oficial do Barroso sobre isso foi nessa linha, mesclando a questão de direitos humanos e presídios, que é a pauta do Silvio Almeida. Eles estão misturando isso com a questão do dia 8 e da questão do Alexandre de Moraes, jogando tudo num bolo só. Portanto, não é que eles estão traindo o Alexandre de Moraes. Eles jogaram ele numa geleia geral, que do ponto de vista ideológico, façam que eles se oponham ao Alexandre de Moraes, porém igualando ele aos demais presídios, fazendo que eles possam usar o Alexandre de Moraes para abordar pautas importantes para eles, Júnior. O Alexandre de Moraes está vendo algo estranho acontecer na relação dele com o próprio petismo. A partir do momento que ele está sendo usado como instrumento da agenda deles. Não é que ele está sendo um elemento útil numa briga de poder. Ele está sendo colocado como uma chave para você ativar um determinado tema. Questão prisional, direitos humanos em presídios e tal. OAB, imprensa, juristas e setor acadêmico. O Alexandre de Moraes está percebendo isso. O Alexandre de Moraes não é otário. A última coisa que esse homem é otário. Ele é inteligentíssimo. É um dos caras que se formou com notas mais altas Meu Deus, não sei se é promotoria na magistratura. Agora eu tô... Levantem aí. Assim, ele é um cara com... É um cara de QI alto, tá? O Alexandre de Moraes é aqueles casos que são homens que têm grande capacidade de gestão, que são pessoas que têm QI alto e testosterona alta, no sentido de ser homem assertivo. Então o Alexandre de Moraes é um cara capaz, ele é muito capaz. E ele tá vendo que a situação tá se mexendo. O que acontece com homens às vezes muito capazes é a ubris, né? Às vezes o cara também se encanta e começa a fazer mais do que deveria e começa a ter a soberba. E isso aí, talvez, esse é o do ponto de vista... Eu tô analisando aqui do ponto de vista estratégico. Talvez isso aí esteja o erro dele. E ele tá sendo punido pelo próprio PT. E aí fica a pergunta, né? Aquele exemplo clássico da travessia do rio, que um escorpião pega uma carona no sapo, aí no finalzinho do rio o escorpião pica o sapo, né? Aí o sapo, por que você tá me picando, escorpião? A gente vai morrer, os dois vão afundar, isso é uma burrice. O escorpião é porque é da minha natureza. É da natureza do PT fazer isso. Todo mundo sabe, aliás, que é da natureza do PT. E que outras figuras que, vamos dizer, acabaram fazendo parte desse arranjo, um grande jornalista, que é um devoto, uma admiração do ponto de vista, inclusive literário, escreve demais, vai acabar eventualmente passando por isso. Outros Reinaldo, já passaram. O Reinaldo? Reinaldo, acho que sim, a imprensa tá passando por isso agora. É. Foi bem rápido, o escorpião tá mordendo a imprensa. Sim. Sim, quanto tempo? 11 meses? 11 meses. 11 não, porque já teve antes um ataque a uma jornalista do Estadão também, que hackearam a jornalista. Sim. Isso tudo está acontecendo, meus amigos. Assim, nós estamos vendo o petismo sendo petista, olhos abertos, tá? E esse arranjo está caindo de maduro. Vamos Que ver bom. Vamos Vamos ver lá. o Barroso? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Cara, assim, já tem muita coisa nessa primeira frase. Não, tá tudo aqui. Tá tudo. Tá tudo aqui. O que ele tá querendo dizer é o seguinte: a ideologia
que eu defendo deveria estar sendo tratada da maneira que eu penso no Congresso Nacional. Portanto, diminuir a nossa quantidade de poder para que a gente possa abordar esses problemas da forma como eu defendo não deve ser prioridade para vocês do Legislativo. Porque como vocês não fazem o que eu quero, porque é o seguinte, não é que ele tá falando assim, vocês não estão tratando do tema. Não. Vocês não estão tratando do tema do jeito que eu quero. Então, por favor, não impeçam que eu trate o tema do jeito que eu quero. Isto é autoritário. E aí este homem autoritário se diz um iluminista, um defensor da democracia. Ele está vomitando o autoritarismo. Ele está regurgitando. Sabe quando aquelas sucuris estão comendo o bicho inteiro, aí elas tomam um susto, elas vomitam às vezes um cervo inteiro, um jacaré? É o que ele tá regurgitando o autoritarismo dele. Mas também, né, Renan Santos? Vamos combinar. Como esses seres inferiores do Legislativo ousam legislar quando eu tô tentando passar as minhas pautas iluministas? Vocês estão loucos? Que absurdo! Como é que é a questão indígena? Vocês querem ter um marco temporal pra vocês terem o quê? Segurança jurídica? Vocês estão loucos? Eu quero caos! Eu quero caos indígena aqui! Eu quero briga no campo! Seus loucos! Ah, vocês legislaram, né? Eu vou derrubar! Aqui entre nós, tá? Vocês, ideologicamente falando, como um cara de direita, tá? Eu sou de direita. Este cara é muito pior do que o Xandão. Incrivelmente pior que o Xandão. Porque esse cara, primeira coisa, ele é ideologicamente de esquerda. O Xandão não é ideologicamente de esquerda. O Xandão teve uma missão em nome do sistema. Este cara, ele tem uma missão em nome de uma ideologia. Este cara vai afetar a direita no longo prazo muito mais do que o Jair Bolsonaro, do que o Alexandre de Moraes. Porque o problema do Alexandre de Moraes é com o Jair Bolsonaro. O problema do Barroso é com a moral e com o sistema e o coordenamento jurídico do Brasil. Então ele ataca a religião, ele ataca costumes, ele traz novas práticas, ele defende uma agenda que cria conflito racial, ele cria insegurança jurídica. Portanto, ele é um problema para a direita muito maior do que o Alexandre de Moraes. O problema é que a direita brasileira confunde direita com Bolsonaro. E aí eles só pensam em... Esse cara é muito mais perigoso. Pro bolsonarismo, o Alexandre de Moraes é mais perigoso, né? Sim. Mas não pra direita. Vamos continuar. Que isso foi só a primeira... Foi só a primeira frase, vamos ver. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Meu Deus, cara! Que pretensão, hein? Que pretensão. Imagina ter a arrogância desse cara. É uma pena, cara. Uma pena. Deixa eu voltar aqui. Uma pena, cara. Isso é incrível. Aqui? Aqui. No Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte: esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Veja que ele coloca aqui, né, que com certeza a defesa da democracia que eles colocam é a atuação que eles tiveram com relação a urnas e com relação ao próprio enfrentamento ao Bolsonaro no pós. Né? Aí ele entra nessa questão de direitos fundamentais que ele justifica de aborto a questão indígena. Né? Que é basicamente gerar insegurança jurídica no campo. Então ele está falando obviamente de princípios meio etéreos, tipo a democracia, direitos fundamentais e tal, mas ele está falando disso com um recorte ideológico, porque se eu pego as votações dele e a gente pega a postura do STF, é uma postura de caráter progressista, tá? Porque ele considera apenas a consecução daquilo que ele chama de democracia ou de defesa de direitos humanos dentro de uma visão de mundo progressista. Que ele é um progressista, ele é muito progressista, tá? Então, tá aí. Coisa que eu Deixa eu falar um lembrei negócio, agora. ó. Tá tudo aqui, ó. Quem for entrando no clube, tá aqui os cordões. Já entraram 2 pessoas que vão receber a revista Valete e 2 cordões aqui da missão que eu estou dando pra vocês. Isso aqui é um presente do Renan. Como eu falei pra vocês, me deem esses 10 de presente que eu vou dar alguns... Ó, tá aqui, ó, os presentes. Tá aqui, ó, meu presentinho pra vocês.
Não foi quando passou aquela lei, que inclusive acho que era do Bolsonaro, do voto impresso junto com a urna eletrônica, que ainda o Bolsonaro não usava esse tema como desculpa pra golpe. Foi logo no comecinho, se eu não me engano. Foi no primeiro ano de mandato que o Bolsonaro passou essa lei, quando ele era deputado ainda. Não, como ele é deputado, foi no ano de Daí 2015. acho que o Barroso era do TSE. Não, a gente não tem dinheiro pra colocar essa... Assim, você cumpriu a legislação? Não. Aliás, assim, quando você, Barroso e outros ministros atuam de modo a invadir prerrogativas de outros poderes, vocês estão atacando a ideia básica do republicanismo brasileiro, a ideia básica da tripartição de poderes. E você fala muito em democracia e muito pouco em república, né? Muito pouco em res pública, o interesse público, tá? É do interesse público a geração de um conflito de ordem racial? Como você, por exemplo, pega e coloca como fonte de uma das suas decisões a teoria do Silvio Almeida sobre racismo estrutural, que é uma teoria divisiva? É do interesse da coisa pública? É do interesse da coisa pública a invasão da prerrogativa de outros poderes? Confundindo e criando caos institucional? É do interesse público, da res pública, você gerar conflito no campo? Com essa questão do marco temporal? Não é. Você fala democracia. Democracia, porque a democracia virou um termo novamente etéreo, né? Estou defendendo democracia. Se atenha não só vamos dizer, as suas prerrogativas constitucionais, mas se atenha também a uma noção de Brasil que é diferente da sua noção específica. E não imagine que todos nós, inclusive todos os outros poderes estabelecidos, são obrigados a submeter às suas vontades específicas, que é o que o seu discurso demonstra. E aí a Pamile falou aqui com muita inteligência, ó, eles não tinham nem que emitir opinião sobre isso. E é verdade. Nós não tínhamos que estar ouvindo a opinião deles sobre o que o Pacheco está fazendo. A coisa está saindo do prumo. Vamos lá? Bora. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Eu vou concordar com ele aqui, porque assim... Venezuela. Não, eu vou concordar com ele aqui, porque a Suprema Corte tá vendo uma erosão institucional, Sim. assim, massiva nos últimos Sim. 5 anos. Eu lembro que a gente conversava, a gente via como algo positivo. Em 2014 começou essa conversa. Antigamente a gente não sabia quem que eram os ministros da Suprema Corte, hoje a gente sabe quem são e não sabe qual é a escalação da seleção. Pô, era bom quando a gente não sabia quem eram os ministros da Suprema Corte, que agora virou uma guerra de ego, uma guerra pra aparecer, Ele fazia live com o Felipe Neto. É porque a nossa Suprema Corte, né, ela, assim, ele se esquece que acontece essa erosão democrática também quando a Suprema Corte, ela invade a prerrogativa do Executivo e do Legislativo. Isso tá acontecendo em todo o mundo desenvolvido. E também no terceiro mundo. Na Colômbia, na Argentina, Nos Estados Unidos, aqui... pô. Nos Estados Unidos, menos. Mas bem tem. menos. Mas bem, é que lá faz muita Então tá muita rolando diferença. isso. Tá rolando isso. Sim. E o Supremo é disfuncional e a Suprema Corte também são disfuncionais nessas democracias. E um problema da disfuncionalidade é porque a Suprema Corte, por não ser eleita, começa a exercer poder usando um código de conduta moral particular e distante das pessoas, porque vocês não aceitam a democracia. Vocês invadem a prerrogativa do legislativo porque vocês não gostam da opinião das pessoas. Vocês não gostam da opinião que é expressa pelos legislativos. Vocês têm nojo da opinião das pessoas. Você acha que existe alguma relação desse momento no mundo, que nem você falou, das Supremas Cortes aparecerem com ONGs que agem... Não, mas o caso do George Soros é o mais óbvio. É porque as ONGs ligadas a George Soros agem pela Suprema Corte. Suprema Corte. Eles andam com essas agendas raciais, feministas, etc., via Supremas Cortes. Tanto que a campanha por uma mulher negra no STF, você tem que ler, campanha pela mulher do George Soros no STF. Tinha propaganda índia disso. Exato. Quem botou dinheiro? Quem foi? Uma mulher negra foi lá e montou um cartaz, botou um outdoor em Nova Delhi? Não, né, gente? Foi uma ONG gigante. Quem que bancou os artistas da Globo pra fazer isso? Foi uma mulher negra? Não foi nenhuma mulher negra. Foi ONG com muita grana de homem branco que sequer brasileiro é.
Vamos pro Gilmar Mendes, que também Bora. se pronunciou? O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Aí foi um pouco mais duro já, hein? Não, Renan ele tá Santos? propondo um confronto. Confronto. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Então, assim, o trabalho do Legislativo é uma intimidação. O que está dado aqui é um conflito entre poderes, e vocês estão vendo esse conflito de poderes acontecendo de maneira óbvia. O caso do Gilmar Mendes é diferente do Barroso, porque o Gilmar Mendes ele é cristalino em tratar isso como uma batalha de poderes. Enquanto que o Barroso, ele reveste a fala dele com um discurso sobre direitos humanos, não sei o que, bababá. Não sei se vocês compreendem, assim. O Gilmar é tipo papo reto, ó. Vocês estão querendo brigar com a gente, tá bom? Isso é uma ameaça e nós não vamos desistir, nós vamos pra cima. Nós estamos aqui exercendo nosso poder mesmo. E do outro lado, o Barroso, não, porque os direitos humanos e a nossa não sei o que. Cada um com seu discurso, porém ambos exercendo um poder que não deveria ser exercido desta maneira e que não deveria ser exercido com essa extensão. Isso, vocês querem, digite um, vocês querem que eu comente o porquê. Eu já falei algumas outras vezes, mas talvez alguém já não tenha visto. Digite um, você quer que eu entre nisso. A questão é assim, ó. Há uma separação. É o conceito que o Curtis Yarvin tem de catedral, mas é o que a gente pode chamar de establishment também, né? Há uma separação, o problema da catedral, assim, há uma separação entre o que as pessoas pensam e o que o conhecimento validado é. E o conhecimento validado que sai da academia, é validado na imprensa, ele acaba se entranhando no sistema político, por exemplo, em órgãos que produzem políticas públicas, por exemplo, ministérios da saúde, educação e tal, mas ele também entra no judiciário. Portanto, a verdade validada, que antigamente ela vinha da catedral verdadeira, da religião, ela passa a vir da academia, ela passa a vir de um determinado tipo de pensamento, da pesquisa científica. E aí o que vem de lá se espraia na imprensa, se espraia nesses meios de poder, ele não necessariamente, e na verdade, na maior parte das vezes, ele não acompanha o pensamento real das pessoas. Portanto, um poder como o judiciário, como ele se vê investido como representante desse tipo de verdade, ele tem um conjunto ideológico forte o suficiente para ele poder aplicar contra todos, mediante o poder que ele tem de decidir coisas, de julgar coisas. E aí, quando você também choca isso com uma crise que a gente vive na democracia, que é a eleição de palhaços, de parlapatões, de gente ridícula, que isso está acontecendo nos Estados Unidos aos montes, a Europa também está começando a ter. E ainda no caso daqui em que o legislativo é tomado por corruptos que já estão encalacrados com o STF. E quando você soma o fato ainda que esses mesmos corruptos têm foro privilegiado no STF, fazendo com que os ministros do STF possam julgar membros desses outros poderes, o que você passa a ter no fim do dia, meu amigo, é todo o convite para que esses caras venham exercer poder político puro, como o discurso do Gilmar, e poder ideológico, como o caso do Barroso. Tá? E o problema tá aí. O problema está aí. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia. Mas não, isso foi ressaltado tanto por Vossa Excelência
quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário, e principalmente à independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Importantíssimo. Lembra que eu falei da catedral? Surge um momento de crise, tá? Esses momentos de crise, eles geram uma concentração de poder de onde o verdadeiro poder provém. Prestem atenção, isso aqui não vai ser um corte que vai bombar em redes sociais, infelizmente. Mas isso aqui é a realidade pura. Quando você tem uma crise, alguém vai ter que exercer autoridade. Mesmo. Então, essa autoridade ela vai surgir de onde o poder realmente está. Tá? Então, o poder está em algum lugar. O poder estava com o Bolsonaro, quando ele estava falando, olha só, sou contra os remédios, vacina não sei o que, China, libera geral, não é para ficar tendo restrição. Não. De onde veio o poder? O poder foi exercido pelo Alexandre de Moraes, mas mormente pelo STF na pandemia. Ou seja, havia uma crise e alguém precisava exercer a autoridade de maneira muito dura. STF. Então ali, o poder estava residindo ali. Ali. Tá? E aí quando ele tá se jactando de eles terem agido dessa maneira, ele tá demonstrando que eles, olha só o que eu falei da catedral, com base no consenso científico dos especialistas, eles emitiram, vamos dizer assim, uma normativa de como se conduzir na pandemia, passando por cima do Poder Executivo, obrigando ele a se submeter a esse determinado conjunto de regras, porque, e não só porque eles são defensores dos valores da catedral ou do conhecimento validado, mas também porque o adversário dele é um notório bobalhão. Porque por várias vezes acontece isso. Eles são os iluminados, estão representando um pensamento que boa parte das vezes está errado, e do outro lado estão um bobalhão. E aí eles, de maneira autoritária, porque deles provém a autoridade, eles amassam, eles esmagam o cara. E aí agora o Alexandre de Moraes está explicando isso. Então esse meu corte não vai explodir, porque as pessoas não gostam de falar esses termos, mas isso é muito importante. Ele estava falando assim, ó, ali durante a pandemia, tá? Nós exercemos a verdadeira autoridade, o poder veio de nós, tá? Porque o poder estava ali. O poder estava ali. É isso. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. Sim, por exemplo, Alexandre de Moraes, uma coisa absurda que foi proibir reintegração de posse durante a pandemia e depois da pandemia, a ponto de invasões do MST estarem rolando com base nessa decisão do Barroso. Ou quando proibiram de polícia subir o morro durante a pandemia, ajudando o trabalho do tráfico. Nem sei se isso ainda está valendo até agora. Necessidade urgente de medidas liminares, depois referendadas imediatamente pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Pausa. Eu também não nego, e vejam só, eis o problema. Eu também não nego que as posições adotadas por eles, ainda que exageradas em muitos termos, ainda que erradas em tantos outros, quando você pegar o conjunto do que está sendo proposto por eles e colocasse comparado ao conjunto que era proposto pelo Bolsonaro, o Bolsonaro chamava isso aqui, esse conjunto de medidas, de uma ditadura sanitária. O doutor tinha uma irresponsabilidade total e completa e uma quase desumanidade sanitária, tá? Eu acho que eles estavam mais certos do que ele, ainda que desse pra você balancear as coisas. Mas o fato que está dado é, eles exerceram isso de uma maneira exótica, para falar de uma maneira bacana. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário. Pausa rapidinho, só para você ler a mensagem do Júlio César ali na live. Sim, acabei de chegar da coleta, 50 assinaturas em 5 horas com 2 pessoas. Ó a taxa de assinatura, dias subindo. Segundo dia apenas, tá?
Vamos lá. Deixa eu voltar. De decisões liminares referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de Olha todas as só, brasileiras, em defesa de que um é bem a independência comum. de seus Falando aqui juízes. que a defesa do bem comum é a defesa da independência dos seus juízes para agirem, e aí ele dá um exemplo da pandemia, com poderes que, pro entendimento do brasileiro comum, extrapolam, vamos dizer, as competências deles. Tá? Por quê? Veja só. O STF, então, deveria estar muito bem quisto pela sociedade civil ao fazer o exercício de superpoderes, como agiram, como ele deu exemplo na pandemia, em nome do bem comum. E não é o caso. Mas a gente pode falar, mas a população é ingrata. A população não vê. E isso é verdade. A população costuma ser bastante ingrata. Tá? É de Vox Populi, Vox Dei, é só bonita no discurso. Na prática não é. Tá? A plebe rude é capaz de muita estupidez. Nem a plebe, a elite pra caramba também. Mas não me parece que o discurso dele bate com a realidade, não.